Olá, amigos, amiguinhas, para o nosso evangelho de hoje, vamos elevar o nosso pensamento em Deus, Pai Todo-Poderoso, e que a paz de Jesus envolva a todos. Vamos falar um pouquinho sobre o evangelho, capítulo 3. Há muitas moradas na casa do meu Pai. Nós já comentamos semana passada sobre este capítulo. Vamos hoje lá no item 6 e 7, destinação da terra, causas das misérias humanas. Então no item 6, muitos se admiram de que na terra haja tanta maldade e tantas paixões grosseiras, tantas misérias e enfermidades de toda a natureza. E daí conclui que a espécie humana, bem triste coisa é. Deve-se considerar que na terra não está a humanidade toda, mas apenas uma pequena fração da humanidade. Então a gente tem que pensar que não somos só nós, que na Terra está só uma parte dos seres humanos. Continuando, com efeito, a espécie humana abrange todos os seres dotados de razão que povoam os inúmeros orbes do universo. Ora, que é a população da Terra em face da população total desses mundos? Então, se a gente pensar que somos nós em relação ao universo todo, o que será que é a população da Terra? E a gente pode perguntar o seguinte: por que são marcantes ainda as misérias humanas? Ou seja, por que a gente sofre tanto? Por que tem tanto sofrimento na Terra? E a gente pode entender que nós não aprendemos ainda que somos todos irmãos pela lei de nosso Pai, tão suavemente expressa no Evangelho. É que ainda existe em nós muito egoísmo, orgulho e desamor. Então, por isso, existe tantas misérias na Terra. A situação material e moral da humanidade terrestre é devida à destinação da Terra e à natureza daqueles que a habitam. Então, a nossa situação é devido à posição que a Terra ocupa em relação aos outros mundos e também em relação ao que nós somos, espíritos ainda em evolução, que somos destinados a um mundo desse tipo, como a Terra. A gente pode perguntar também: terá Deus nos criado apenas para sofrer ou para o sofrimento? Não. O sofrimento é temporário e decorre da nossa resistência à prática do bem, para satisfazer o orgulho e o egoísmo que existe em cada um de nós. Então, o nosso sofrimento é porque ainda não aprendemos a praticar o bem, porque somos orgulhosos, temos muito egoísmo. Então, a Terra é um dos planetas mais atrasados, onde habitam espíritos avessos à lei de Deus. Daí, seu panorama de sofrimento. Então, como já comentei, a Terra é um planeta que habita espíritos inferiores, que somos nós, espíritos de terceira ordem. Espíritos de terceira ordem são espíritos propensos ao mal. Não são mal, mas propensos ao mal. E esses somos nós. Então a gente tem que procurar praticar sim o bem. Como ele diz aqui, espíritos avessos à lei de Deus. Às vezes a gente não acredita em Deus. Tem muitas pessoas que não acreditam, que blasfemam contra Deus. E por isso a gente tem esse panorama de sofrimento. Continuando, sendo a Terra uma escola de fraternidade, nela nos encontramos para aprender a amar o próximo e, através do amor, corrigir nossas imperfeições morais. A Terra nos foi destinada por Deus para nos redimir e poder avançar no progresso espiritual. Então a Terra ela foi designada para que a gente possa crescer, possa evoluir. Foi designada para nós. E lá no item 7 ele diz: faria dos habitantes de uma grande cidade falsíssima ideia que os julgasse pela população dos seus quarteirões mais ínfimos e sórdidos. Então a gente poderia fazer uma ideia errônea, por exemplo, de São Paulo, que é uma grande cidade, se a gente fosse imaginar a população só das favelas, só das ruas e becos ruins. Não é assim. Existe a parte ruim e existe a parte boa também. Num hospital, ninguém vê senão doentes estropiados. Numa penitenciária, tem os presos, aquelas pessoas ruins. Então, não é porque existe coisas ruins que todos têm que ser ruins. Figura-se que a Terra, como um subúrbio, um hospital, uma penitenciária, um sítio, uma mansão, é simultâneo a tudo isso. E compreender-se-á porque as aflições sobrelevam aos gozos. Então, se a gente entender, que existe muita gente ruim, muita gente que não aceita a lei de Deus, muita gente que não tem amor ao próximo, então aí a gente entende por que tanto sofrimento. Ora, assim como numa cidade a população não se encontra toda no hospital ou nas prisões, também na Terra
não está toda a humanidade inteira. Então, aqui na Terra não está toda a humanidade que existe no universo. Se a gente perguntar como fazer para apressar então essa cura das nossas enfermidades, como melhorar, né? Como chegar lá? Uma das maneiras, combatendo nossos defeitos, incentivando as virtudes e buscando nossa reforma íntima à luz do Evangelho do Senhor. A dor é a condição da alegria e o preço da virtude. E a virtude é o bem mais precioso no universo. Uma virtude, né? O amor ao próximo, a fraternidade, ajudar sempre o outro, deixar de ser egoísta, né? Estamos destinados a reencarnar indefinidamente na Terra? Será que por conta disso a gente vai ficar sempre na Terra? Não. Do mesmo modo que do hospital saem os que já estão curados. Da prisão saem os que cumpriram a pena. O homem deixa a Terra quando está curado de suas enfermidades morais. Nosso mundo não é o único habitado. Outros mais felizes existem compatíveis com os níveis de progresso alcançado pelos espíritos. Então, existem outros mundos onde espíritos já evoluíram e já estão lá. Então, a felicidade existe? Como conquistá-la? Se existe, o que fazer? Sim, a felicidade nos é assegurada pela lei de Deus e devemos conquistá-la passo a passo, trabalhando por vencer nossas próprias imperfeições. O Evangelho do Senhor é o guia mais seguro nessa caminhada. Então, temos que praticar o Evangelho, seguir passo a passo para poder evoluir. Todos podemos ter fé num futuro melhor, mas alcançará a felicidade mais depressa e com menor sofrimento aquele que se esforça para dominar suas más tendências. Então a felicidade é para todos, porém só vai alcançar quem conseguir dominar, quem fizer uma reforma íntima, quem se melhorar, quem ajudar o próximo, quem praticar a caridade, quem entender o Evangelho do Senhor, como ele diz aqui. Que Jesus abençoe a todos.